Eu quero aqui registrar, no nosso Falando a Verdade de hoje, a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, anunciada pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, decisão essa que veta a biometria nas eleições municipais deste ano. Na realidade, eu já tinha comentado isso aqui no nosso Falando a Verdade, numa das reuniões virtuais que eu participei com representantes da Câmara dos Deputados, do Senado e também dirigentes do Tribunal Superior Eleitoral, quando nesta reunião estavam presentes também autoridades da área da saúde. E essas autoridades faziam algumas ponderações a respeito dos cuidados que deveríamos ter num processo eleitoral em tempos de pandemia. E uma das recomendações, um dos alertas feitos naquela oportunidade era justamente esse, a questão da biometria, que agora o Tribunal Superior Eleitoral tira essa decisão, que é a decisão de excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da votação. É aquela questão de poder fazer a leitura digital. E por que é que nós não teremos, então, nesta eleição, essa necessidade da identificação biométrica? Para ter um cuidado a mais na saúde das pessoas que participam do pleito eleitoral. A orientação das autoridades médicas é que ali haveria um risco maior de contaminação na medida que não há como fazer a devida higienização da máquina ali no sentido de poder preservar a saúde das pessoas. Então, e não é só isso. Tem também um outro dado importante do ponto de vista do cuidado com as pessoas, que é o fato de evitar a aglomeração. Todos que acompanham a eleição sabem que a biometria ela faz com que o processo de votação seja mais lento. É um dado a mais, é uma informação a mais. As filas elas andam mais lentamente. Em algumas sessões, às vezes, existe problema com a máquina e às vezes existe paralisação até por mais de 1 hora. Então, a biometria seria mais um risco de aglomeração. Eu falo isso e até tenho isso como tema aqui do nosso Falando a Verdade, pela importância que isso se dá no processo eleitoral. Acho que é uma decisão importante do Tribunal Superior Eleitoral, aponta no sentido de ter cuidado com as pessoas, de evitar a aglomeração, e eu espero até que o Tribunal Superior Eleitoral vá além e aumente o tempo disponível para a votação, né? Tradicionalmente as votações elas acontecem das 8 às 17 horas, acho que não haveria problema nenhum estender pelo menos até às 20 horas. Com isso, nós teríamos menos pessoas nas filas e poderíamos às vezes até separar algum horário para pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, para que naquele horário fosse exclusivo para estas pessoas. Enfim, criar as condições necessárias para que a democracia seja garantida, para que o processo eleitoral seja garantido, mas que o cuidado com as pessoas seja o mais importante, que evitar a aglomeração e o contato pessoal seja também uma prioridade. É claro que numa decisão como essa, existe muita gente que ainda vai questionar se isso não vai colocar em dúvida o resultado da eleição por a possibilidade de fraude. Ora, no processo eleitoral, existe a previsão de fiscais. Todos os candidatos e todos os partidos podem colocar e devem colocar os seus fiscais. Então, há forma, sim, de controlar e evitar qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de fraude. Então, eu vejo como uma decisão salutar de cuidado com as pessoas e de preservação aí da garantia da saúde das pessoas. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade. Agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.